Então, eu costumo brincar. Ou entra no teu DNA, porque é uma coisa inexplicável. Quando você realiza o sonho de um cliente, de primeiro imóvel principalmente, de vez em quando eu venho lá e vou, sabe, só para sentir aquele gostinho do primeiro imóvel, né? Porque o investidor, ele já não demonstra mais emoção. Sim. Ele já compra... É negócio, né? Ele já compra com outro sentido. Então, o primeiro imóvel, não. O primeiro imóvel, você vê o olhinho enchendo de lágrima na hora que assina o contrato. Na hora de assinar no financiamento bancário. A hora que ele recebe a chave, o presentinho lá da imobiliária. Então, aquela sensação ali, ela impregna. E você quer sempre, né? Porque você conduziu ele ao sonho da vida dele. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para a gente conversar, conhecer um pouquinho das histórias. O Fala Mais que tem um oferecimento da Cicobi, Valcred Sul, do Mercado Marini, também da Panificadora São Pedro, do restaurante Ligeirinho e da Marker Engenharia. E, enfim, vamos à apresentação da nossa convidada aí da semana. Vamos lá, hoje a gente vai falar bastante sobre um dos principais sonhos, né, do brasileiro, que é a casa própria, né, a casa, apartamento, enfim, aí por aí vai, né. Porque está conosco hoje ela que é corretora de imóveis, mora em Xanxerê, já está há 20 anos no município de Xanxerê. Prazer, seja muito bem-vinda, Cláudia Cristina de Matos. Obrigado pela presença, seja bem-vinda a Fala Mais. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Isso aí, Cláudia, a gente fez uma breve conexão já, né, contigo, e a gente sempre costuma falar assim que a gente recebe muitas pessoas que são nossas conhecidas, né, particulares, inclusive, mas também a gente gosta de receber as pessoas onde que a gente está tendo os primeiros contatos, que aí fica algo até interessante, assim, de o que você for contar para nós, vai estar contando também pela primeira vez para as pessoas que estão nos acompanhando, né, então para a gente fazer essa forma de conversa, né? E pode ter certeza que ao término do podcast a gente já vai estar bem mais próximos, bem mais íntimos. Acredito. Familiarizados. Foguei com a água aqui. Mas enfim, Cláudia, tu começou já há um tempo no ramo imobiliário, né? Então, eu fiz a transmissão de carreira, que a gente fala, né? Porque eu tive uma boa experiência, bem longa, no comércio de Xanxerê, CLT, por 17 anos. Então, eu vendi a minha vida inteira, né? Eu trabalhava com vendas de móveis. Móveis, loja. Trabalhava na porta mesmo, recebendo o cliente. Então, eu trabalhei por 17 anos em 4 empresas diferentes. Em 2021, eu decidi que eu ia fazer transição de carreira. Conversei em casa, alinhei, aparamos as arestas, né? Porque é um grande passo. E fiz o curso e decidi, então, largar aquele confortinho lá da CLT, aquele salarinho garantido, né? E em 2021 eu migrei, então. E Aí como você foi pro imóvel. E como é que foi essa tua virada de chave, né? Essa tomada de decisão? Olha, se eu dependesse do que aconteceu na época, hoje não estaria no ramo. Por quê? Foi bem difícil. Foi na época ali do Covid. 2021 ali estava em plena pandemia. Lockdown. Então, bem na época que eu migrei para iniciar o meu estágio, né? Porque tu passa por um período de estágio obrigatório. O curso do Cresce exige isso, né? E bem na época que eu fiz a migração, aconteceu o lockdown. Então, todos os comércios fechados, população em casa. Crianças não poderiam nem sair na rua naquela época. Foi bem tenso, né? E ficou... Lá em Xanxerê, eu lembro que ficou 45 dias... A imobiliária que eu estava ficou fechado, de portas fechadas. Então, eu não aprendi. O que eu tinha me proposto a fazer não aconteceu, que era a experiência do estágio, né? Então, eu aproveitei esse tempo que eu estava em casa e foi para a internet. Estudar online e crescer ali com o que eu tinha na mão, né? Foi difícil, porque quando você larga um trabalho que você tem um salário fixo, né? Então, você espera que a tua transição dê certo. E a minha deu totalmente errada, né? E até pelo ramo de negócio, na ocasião da pandemia ali, o mercado imobiliário, ele meio que estagnou, né? Ficou parado, né? Porque as pessoas tinham muito medo de receber alguém em casa, né? Eu tinha medo pelos meus filhos e os proprietários que tinham imóveis para venda
também tinha medo. Então, a gente teve que usar a criatividade. O proprietário saiu, vamos entrar no imóvel, claro, com todo o aparato, todo o cuidado, fazer vídeo 360 graus para apresentação, porque então não tinha como levar o cliente interessado lá no apartamento X para ver. Sim. Era só através de vídeo, né? Era remoto, no caso. Era remoto. Então, tinha que ter um aparato, uma equipe e todos aqueles cuidados básicos, né? E esse teu interesse por se tornar corretor, né? Porque você trabalhava, como tu disse, nas lojas, né? Como vendedor. Mas o interesse em se tornar corretor em si, né? Ele veio, na verdade, numa época que a gente fez adoção. Então, quando a gente se propôs a receber uma criança em casa, o meu coraçãozinho já começou a vibrar diferente. Eu queria ter tempo para minha filha e eu achava que a corretora de imóveis tinha tempo para ficar em casa cuidando dos filhos e que eu ia ter algumas regalias, não que não tenha, né? Porque depois de um certo tempo, sim, isso vem com o trabalho, né? Mas naquela época eu sonhava, era muito sonhadora, né? Então eu achava que eu ia ser mãe em tempo integral e ia fazer dinheiro fazendo negócio. Bem sonhadora. Ia segurar o filho do aqui, lado, o telefone aqui, do outro, isso né? aí. Então foi mais ou menos por isso, né? Para ter tempo para eles e para estar presente no crescimento, né? Porque ela chegou com 1 aninho, a Paloma. E eu senti necessidade, eu não podia levar ela para algum lugar, ou não podia participar das reuniões de escola, por exemplo, porque eu batia cartão, né? Então, eu achava que eu deveria buscar alguma coisa que facilitasse, alguma carreira que me proporcionasse isso, de cuidar dos meus filhos e, ao mesmo tempo, atuar. E aí foi alguém que te apresentou essa possibilidade ou você pesquisando? Há 4 anos antes, nós tínhamos uma colega que o esposo dela tinha uma imobiliária, né? E daí ela vivia me cutucando. Ai, Cláudia, o que tu acha, guria? Aqui não cresce mais, né? Vai lá, vai vender imóveis, vai fazer uma experiência e tal. E daí citou o nome do esposo, ele veio, conversou e tal, mas não mexeu. Daí cada ano que passava, alguém falava alguma coisa, né? Mas é um mundo muito diferente, né? O cliente que entra numa loja para comprar um móvel pronto, ele já sai de casa com a cabeça, eu quero um sofá. Sim. Sabe a medida da parede, sabe tudo, né? E o cliente que vem buscar um imóvel, às vezes ele nem sabe qual é o potencial de compra que ele tem. Sim. É o corretor que vai ter que descobrir. É o corretor que vai ter que guiar ele, né? Vai ter que fazer análise de risco no banco para ver quanto é que o banco libera e todas essas questões. Então, tem clientes que chegam para nós com o sonho de uma casa de 800 mil reais. Mas na hora de analisar o potencial de compra, potencial de financiamento, por exemplo, esse cliente tem potencial para comprar um imóvel de 300. Então, com cuidado, com amor e carinho, você instrui, né? Sim. Então, é totalmente diferente, né? É até uma função de instrução mesmo, como você falou, né, Cláudia? Porque eu falei no início, né, que é um dos principais sonhos do brasileiro, né? Que é a compra da casa própria, enfim, é ter um lugar próprio para morar. Mas, muitas vezes, as pessoas não têm o conhecimento e, pelo fato de não ter o conhecimento, acabam transformando o sonho num pesadelo, né? Porque exatamente. entram numa dívida ali e não conseguem mais sair depois, Exato. o imóvel vai a leilão, enfim, né? Se é um financiamento bancário. E existe muito. Hoje, por exemplo, é uma semana que a Caixa está fazendo os leilões dos imóveis. Então, a gente que está no ramo, a gente sabe quanto tem, né? E são pessoas que realmente se apertaram, colocaram uma parcela muito acima do que poderiam, né? Enfim, ou algum outro fator relevante que tenha acontecido na vida que a pessoa não pôde cumprir com aquela obrigação, né? Mas vai muito do tato, muito de ouvir o cliente, direcionar. Às vezes o cliente chega, eu quero comprar um terreno, mas tu vê que ele tem um potencial um pouquinho maior. Por que então esperar construir 1 ano a tua casa se tu pode pegar uma casa prontinha, né? Sim. Vários casos acontecem do cliente me ligar e pedir, eu quero comprar um apartamento, tu me ajuda? Tá, e a gente vai lá, faz o filtro, entende? Mas aí, quando tu recolhe documentação para análise, tu entende que o potencial é maior. Então, daí tu guia, né? E a gratificação vem depois, porque entrei para comprar um terreno, Cláudia, tu lembra? Hoje estou morando já na minha casa. Então,
é muito do tato, sabe? De você olhar, entender, auxiliar. E a grande maioria dessas pessoas que te procuram como profissional é para compra de imóvel ou terreno em si ali para fazer a construção, mas sempre a grande maioria nessa modalidade de financiamento, buscar recurso com agência bancária. 90% das transações, não só na nossa imobiliária, isso é no geral, elas acontecem através de financiamento bancário. Uhum. Então, por mais que a pessoa tenha um pouco de posse, tenha aí um dinheirinho guardado, ela não vai se descapitalizar, né? Falando de imóvel de alto padrão, por exemplo, o cliente que tem R$1 milhão guardado, ele vai usar metade do valor para investir em imóveis. E outra metade, ele vai usar o dinheiro do banco. Sim. Né? O cliente que tem R$1 milhão, ele vai pegar 500 mil para dar de entrada no imóvel e o resto financia. Porque aqueles outros 500 vai pagar a parcela. Sim. Né? E a maioria dos casos, das situações, é de pessoas comprando um imóvel para morar, para habitar ou para investir? Depende, porque assim, no início da minha carreira, eu trabalhava muito Minha Casa Minha Vida. Vendia só imóvel Minha Casa Minha Vida. Por um bom tempo, eu trabalhei só Minha Casa Minha Vida. Então, eu atendia quase que 100% dos clientes. Esporadicamente vinha um cliente lá do interior com o dinheirinho à vista, contadinho dentro da caixinha de sapato, sabe? Mas bem esporádico mesmo. Hoje a gente já tem uma divisão aí, sabe? O cliente se organiza por muito tempo e tem vários perfis, né? Tem o perfil de corretor que trabalha e se especializou só para financiamento. Por exemplo, na nossa equipe tem uma corretora especialista em Minha Casa Minha Vida. Se ela pegar um cliente de alto padrão, ela vai passar por um corretor que se identifica com o cliente de alto padrão e já tem o tato para o alto padrão, né? Sim. E mesma coisa, um cliente que atende alto padrão. Ele vai passar o cliente para o colega que se identifica mais. Por quê? Porque tu tá com o tino aguçado aqui para aquele tipo de cliente, né? Porque você já está acostumado, rotinamente você faz só aquilo. Todos os dias, vários atendimentos naquele perfil. E tem colegas nossos na nossa imobiliária que fica ali no meio termo, sabe? Está em início de carreira, não pode escolher muito qual é o público que vai atuar. Tem essas situações. Então, no início, você se sujeita aí para o que aparece. Sim, mais genérico. Né? Mais genérico. Mas, assim, hoje a gente atende uma carteira de clientes investidores, inclusive da Ponte Serrada. Tem algumas pessoas daqui que investem em Xanxerê e Chapecó. Vargião, Faxinal dos Guedes. É interessante a carteira aí, como ela vai abrindo, sabe? Ela não fica só lá na nossa cidade, né? Ele vem de fora. Então, tem bastante cliente daqui que compra lá e vende aqui para comprar lá. Sim, clientes de fora, no caso, né? Que procuram vocês. E você falou Chapecó também. Os imóveis, no caso, o raio, digamos, de abrangência que vocês fazem a corretagem dos imóveis, ele transcende Xanxerê. Vocês fazem outros municípios também. Eu me limito um pouco, porque eu faço a parte da gestão da imobiliária também, né? Então, eu me limito um pouco para ir, por exemplo, até Joaçaba atender, né? Que a gente não consegue fazer tudo nessa vida. Então, faça uma ou duas coisas, mas faça bem feitinho, né? Mas, sim, a gente tem clientes em Ponte Serrada, Irani, Faxinal dos Guedes, Abelardo Luz, São Domingos, Ipuaçu, Ouro Verde, Chapecó, Chavantina, Ceará. Todo o oeste, praticamente. Ali, assim, não expande muito distante. As cidades vizinhas, assim, né? Isso, vem cliente de todo lado. E aí, esses clientes, eles vêm para fazer a compra de imóveis em Xanxerê ou para você fazer a gestão ou a venda de imóveis nessas cidades que tu citou? Tem os dois casos. A maior parte dos clientes que chegam de fora são investidores, né? Que querem rentabilidade mensal de locação. Então, aí Cláudia, investir nos municípios maiores. Ou Xanxerê ou Chapecó. Sim. Né? Porque eu moro em Ouro Verde, aqui em Ouro Verde não vai me dar uma rentabilidade boa na locação. Então, ou é Xanxerê ou é Chapecó. Mas vem clientes, por exemplo, de Vargião. Atendi ontem mesmo uma professora que tem um imóvel para vender em Vargião
e ela precisa vender o imóvel dela ali para adquirir um em Xanxerê. Ou fazer uma permuta, né? Então, vem as duas situações, Com objetivo sim. de renda. Com objetivo de renda. Eles têm terras, né, em Vargião, e tem um imóvel no centro da cidade que já não rende mais o que eles gostariam que rendesse. Então, vende aqui, compra lá, faz um upgrade, né? Sim. E o que mais vocês trabalham, assim, em termos de percentual, Cláudia? Imóvel pronto, casa, apartamento? A gente vê muito imóvel na planta, né? Nos municípios maiores, né? Sim. Pegar o exemplo de Chapecó, lá no litoral acontece muito, né? Comprar na planta e pagando ali, esperar ficar pronto lá para Xanxerê, nós anos, temos... Né? Xanxerê também deve as ter, questões né? das construtoras que oferecem esse produto, né? E que é o investimento mais acertado para quem quer fazer dinheiro de futuro, quem quer comprar para vender depois, Para o né? investidor, no caso, né? Isso. Temos os especialistas só em imóveis na planta. Então, é o corretor que estudou para vender imóvel na planta, atende investidor, é um outro perfil. O corretor que atende quem está buscando o primeiro imóvel é diferente. A cabeça do cliente que está buscando o primeiro imóvel é totalmente diferente do cliente que está já na terceira ou quarta compra para rentabilizar, né? Então, lá em Xanxerê, a gente assim, ó, eu me especializei, eu vou falar por mim, né? Mas nós temos uma equipe de 8 pessoas, mas eu me especializei em imóveis de terceiro. Então, eu presto serviço eu entrego à venda. Por exemplo, você tem um imóvel, você me contrata como representante. Porque você não tem tempo de cuidar da parte da venda do teu imóvel. Por N motivos, tu tem trabalho, tem família, tem vida social, e tu não quer, e tu não sabe qual é o caminho das pedras para vender tua casa. Então, a pessoa me contrata para fazer o serviço da venda. Então, eu me especializei nesse serviço, imóvel de terceiro. Então, normalmente, quem vem até mim, que vem até a Cláudia, que chama no WhatsApp particular, não da imobiliária, chama para venda do imóvel dele. É cliente que já tem o imóvel, Isso. no caso, e quer que você faça a ponte ali para fazer a venda. Então, ele me contrata para representar ele, né? Geralmente no modelo de exclusividade, porque daí tu consegue entregar uma carta de serviços muito maior, né? Do que aquela autorização que tu joga lá no site deixa, né? Então, lá na imobiliária não rola. Não é só um imóvel para vitrine, né? Tem imobiliárias que têm aí 800, 900 imóveis no site. Alguns ou vários deles já vendidos e estão lá, fazendo vitrine, né? Então, o nosso formato é um pouquinho diferente. A gente dá um pouquinho mais de atenção para quem precisa de ajuda para venda. No meu caso. Mas eu tenho casos, por exemplo, temos uma corretora de alta performance na nossa equipe que ela só faz venda. Ela ama vender. Então, eu capto o imóvel, ela vai lá e vende. O imóvel que eu captei, né? Então, ela representa o comprador. Ela está sempre com o comprador na mão, né? Se eu apresentar hoje para ela um apartamento de alto padrão no centro de Xanxerê, ela abre a mão, tem 5 potenciais clientes. Dentro da nossa equipe, ela se identifica mais com o comprador. Como tem corretores que se identificam com loteamentos, por exemplo. Eu amo vender terreno, que é um outro perfil de investimento também, né? Eu adoro vender terreno, é um produto pronto, é um produto que tu não precisa se preocupar com a parte jurídica, porque a própria loteadora dá, né? E cobrança, boleto, aprovação de crédito, tudo vem prontinho, né? E tem o corretor que é especialista em imóvel na planta. No caso desse que você falou que gosta de fazer, que é a venda de imóveis de terceiros, digamos assim, como é que funciona o mercado assim para questão de precificação? Você que apresenta uma precificação para o imóvel da pessoa, para o cliente que é o potencial, ou a pessoa que já vem com, eu tenho essa casa, esse terreno, mas eu quero tanto. Como é que é isso? É interessantíssimo, é a parte que eu mais gosto. Eu estudei também, fiz um curso, a gente se especializou para ser avaliador, né? A gente tem aí o CNAE, que é o que o CRES exige para você poder fazer uma avaliação e precificar adequadamente um imóvel. Então, não é uma coisa fácil de fazer. E não é uma coisa fácil de aportar o resultado para quem tem o imóvel para vender.
Porque o cliente que quer colocar a casa dele, que ele nasceu lá e morou até... Tem o valor sentimental junto, né? Envolve muita coisa. Envolve o apego que ele tem por aquele bem. Então, geralmente, ele acha que vale muito mais do que a avaliação diz que vale, né? Geralmente é assim. Geralmente o cliente acha... tem um apego sentimental, sim. Eu tenho casos de clientes que não moram mais no imóvel há mais de 1 ano e meio e não aceitam vender pelo valor que a avaliação deu. E o imóvel não se vende. O imóvel, ele tem uma tabela. Tem o valor do metro quadrado, a gente estuda quanto tempo esse imóvel está construído, qual é a localização, a pavimentação, como que está a conservação, o acabamento, a manutenção, tudo envolve na hora da precificação. O que tem no entorno também. Tudo. Isso aí. Acesso às necessidades básicas do dia a dia. Então, assim, a precificação é uma coisa muito delicada. Sim, você está falando... Sim. Não é por exemplo, assim, não tem uma cartilha pronta ali, uma fórmula pronta, não, né? Não é receita de bolo. Não. É muito pelo contrário. Eu posso pegar 2 casas com o mesmo metro quadrado de terreno, construção no mesmo ano, mas em bairros diferentes, o valor totalmente oposto. Sim. Né? Então, é bem delicado, porque a gente está lidando com o teu bem. Tu está falando do teu patrimônio. Chega lá para mim, Cláudia, eu queria vender minha casa por R$1 milhão. Tu vende para mim? Aí a Cláudia faz um estudo de mercado, faz a precificação, fica às vezes 4 horas, porque dependendo do imóvel, tu demora um pouco mais de tempo para levantar todos os dados e informações documentais, que são bem importantes, né? E estudou o imóvel, sabe ele na palma da mão. E você tem o resultado de avaliação de 400 para uma pessoa que sonha com R$1 milhão. Vender mais que o dobro. E daí, como que fica? Então, tu tem que ter um tato, né? Ou tu se coloca como o especialista do assunto, que realmente você é, você tem o KNAI, você sabe o que você está falando, ou você fica naquilo, tudo bem, vou pegar por R$1 milhão. Vai só se queimar. Porque o imóvel não vai vender, daqui a 1 ano ele vai dizer que você não soube fazer a venda. Sim. Né? Daqui a 1 ano ele não vai mais lembrar que você disse que o imóvel dele valia 450 mil. Ele vai dizer, Cláudia, não conseguiu vender o meu imóvel, então ela não é uma boa corretora, né? Então, tem 2 situações. Ou pega pelo valor errado, porque o valor sentimental, o apego dele é muito grande, e ele acha que porque o vizinho está vendendo a dele por R$1 milhão, a dele também vale, né? Ou você se impõe como profissional qualificado, que é, e que tem que ser, né? E você coloca a realidade. Aí vai do cliente querer fazer a venda ou não naquele formato de preço, de precificação, né? É delicadinho. É triste também, porque você olha no olhinho do cliente ali que está sonhando que vai comprar 2 imóveis com o valor de 1, né? E, de repente, tu coloca ele... E não sou eu que precifico. É o mercado. Sim, né? Porque, até fazendo uma analogia, a própria Bolsa de Valores, por exemplo, né? Tem na tela ali, o preço ali oscila, né? Quando o mercado está aberto, vai para cima, vai para baixo. E o mercado imobiliário é a mesma coisa. Só que a diferença é que você não tem uma tela, né? Você tem que fazer, claro, essa série de levantamentos aí, estudos para precificar. O que hoje dá uma precificação de 450 mil, pode ser que daqui 6 meses não esteja mais esse valor. Pode ser que seja mais, seja menos. Normalmente o imóvel se autovaloriza. Então, o crescimento, a expansão da cidade, vem empresas novas, veio asfalto, enfim, comércio ao redor. Então, normalmente ele se valoriza, ele tem uma valorização anual. Mas, às vezes, é o oposto que acontece. Você não fez manutenção. Você deixou o imóvel fechado há mais de 1 ano. Tá com aquele aspecto de velho caindo aos pedaços, né? Que a gente brinca. Então, assim, o imóvel, ao invés de ganhar valorização, ele fez o oposto. E daí, como é que tu vai falar para o cliente que você precificou há 6 meses atrás um imóvel de 450 mil, tu vai falar que hoje está valendo 390? E existe muita diferença dentro desse mercado. Pegando aqui a nossa região, você olhando municípios semelhantes, onde que em uma cidade um imóvel que seria o valor X, na outra que teria as mesmas características, o valor está muito mais elevado ou muito mais abaixo. Sim, existe diferença do valor do metro quadrado. E diferenças gritantes. Muito gritantes. Por exemplo, a gente pega a Vargião e pega uma cidade vizinha aqui, vamos comparar, né? Ponte Serrada, por exemplo. Por que dá tanta divergência no valor do metro quadrado de um terreno no centro de Vargião e um terreno no centro de Ponte Serrada? Por N situações,
né? Pela quantidade de empresa que essa cidade está oferecendo. Hoje, Vargião está com metro quadrado lá em cima. Está quase semelhante ao metro quadrado de Xanxerê. E os proprietários entusiasmadíssimos. Mas por quê? A gente tem aí, há muito pouco tempo atrás, veio para a nossa região uma empresa gigantesca. E que deu um up na cidade. Então, por mais que a cidade seja menor, ela tem uma expectativa de evolução muito grande. E isso influencia no valor dos imóveis, né? Influencia na quantidade de imóveis que estão vendendo, que foram vendidos em 2024 e que não foram vendidos em 2022, né? A rotação das transações, tudo influencia. É só a gente pegar e observar o que está acontecendo naquele momento, né? Sim. Tem divergência, sim. É interessantíssimo isso, porque, assim, uma das coisas básicas que as pessoas pensam, né, as pessoas leigas, no caso, né, que não têm conhecimento do mercado, da prática em si, é o valor do metro quadrado, né? Peguei metro quadrado bem baixo, né, mas com que parâmetro, né, que se avalia que está baixo ou que está alto, né? Porque, por exemplo, se tu pega até no próprio litoral, a variação é enorme, né, do valor do metro quadrado. De uma rua para outra, a variação é gigantesca. Chapecó acontece a mesma coisa. Sim, e todos os municípios acontece a mesma coisa, né? Então, é muito relativo mesmo, né, Cláudia? Muito relativo. No próprio loteamento que você vende, um loteamento, eu vou citar um loteamento que deu um boom ali em Xanxerê, que foi o Parque Siena. É um loteamento de 340 lotes, né? Foram lançados com 340 lotes para venda há menos de 1 ano e meio atrás. Uma rua está um valor. Na rua do outro lado é outro valor o metro quadrado. Por quê? Quadra de frente, sol da tarde é um preço. Quadra de trás, sol da manhã é outro preço. Então, essas questõezinhas aí, o leigo não avalia. Porque ele não sabe que vai dar diferença no valor do metro, né? Então, a gente vende terrenos a menos de 2 minutos de distância, caminhando, né? Por valores bem diferentes. Eu queria saber um pouquinho sobre o início dessa tua virada de chave, né? Porque hoje você é uma empresária, é uma empreendedora dentro do ramo, mas você não começou no ramo como empreendedora. Beleza, entendemos como é que foi a tua virada de chave na profissão, né? Começou na profissão. E como é que você se tornou empresária? Eu fiquei associada um bom tempo a outra imobiliária em Xanxerê, nosso município, né? E é uma imobiliária que tem um nome internacional. E ela oferecia um certo... como se fosse uma escola para o corretor que quisesse, né? Então, como era mulher, ficava sempre em segundo plano, né? Mulher nos negócios, né? O homem sempre se destacava. E eu me sentia um pouquinho meio que excluída lá no início, mas claro, 4 anos atrás, hoje já muda um pouquinho o contexto, né? E o que eu busquei dentro dessa imobiliária? Eu busquei atualizações, cursos, então eu não parava em Xanxerê. Marido sempre abandonado com os filhos em casa, e eu viajava para fazer esses cursos que eu tinha sendo ofertado dentro da empresa onde eu estava. Eu fiquei associada há um bom tempo, né? E eu fiz cursos fora, fui para o Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, eu sempre estava em busca daquilo que eu não tinha, né? Porque de nada adianta você migrar de carreira, né? E não se esforçar para obter o que você quer. Então, eu fiquei muito tempo estudando, quase que 1 ano e meio só estudando. Claro, nesse meio tempo fazia negócios, eu fiz negócios em menos de 30 dias, quando eu migrei, né? Porém, a minha bagagem era muito rasa, era uma bagagem pequena, então eu sentia a necessidade de conhecimento. Então, fui para fora, fiquei ausente muito tempo e estudei mesmo, sabe? Tudo que tinha lá dentro para me oferecer, eu busquei. Fiquei um período e quando eu me senti preparada, eu não tinha a ideia que nós íamos ter uma imobiliária. Eu achei que eu ia fazer carreira solo, que é o sonho de todo corretor. Eu vou pra rua, vou vender sozinha, agora eu sei tudo e vou meter a cara e, né, vou ter o meu escritório, sozinha lá. A princípio era essa a minha vontade.
porém a gente não tinha muito tempo, né, para executar tudo. E eu, nesse período que eu estava associada à imobiliária que estava comigo, eu contratei a minha filha para ser minha assistente e fazer a parte burocrática, porque quando você vai para atendimento, ele consome uma boa parte do teu dia de trabalho. Então, a parte de escritório, parte de contrato, a parte documental, eu não conseguia tempo para fazer. Então, eu tinha que levar serviço para casa e ficar até 1h, 2h da manhã, empenhada em fazer a parte burocrática. E não estava sendo saudável, porque eu não estava dando atenção para outras questões da minha vida, né? Então, contratei ela, jovenzinha, 18 aninhos, sem curso do Cresce, só para fazer a parte burocrática. Cuidar da minha agenda, atender o cliente que ia lá no escritório levar algum documento e eu não estava, me auxiliar no processo interno, enquanto eu estava na rua atendendo, porque o nosso cliente não está lá dentro do escritório, não está lá no ar-condicionado, ele está na rua, no sol, está lá. Os imóveis não vêm lá dentro do escritório, somos nós que temos que ir até o imóvel, né? Então, eu trouxe ela para mim. E ela trabalhou alguns meses comigo lá. Então, quando eu saí, deu uma desestruturada. Agora a mãe vai trabalhar sozinha, não precisa mais. E ela disse, mãe, e que tal a gente continuar isso? Vamos abrir um escritório maior para nós pegar e treinar. Esse pessoal que chega e não sabe trabalhar, o pessoal que tira o Cresce hoje vai para a rua e não sabe como se comportar, não sabe diferenciar uma matrícula de uma escritura, não sabe o passo a passo da venda e apanha, perde venda, perde cliente, né? E queima o mercado. E é isso que acontece em início de carreira, se você vai para a rua sem o suporte, né? Eu falei, mas é muito arriscado, eu não tenho tato com gestão, eu sei vender. E dei uma recuada e fiquei ali uns 18, 20 dias só no estudo, né? Será que dá? Será que não dá? Quando nós voltamos, que eu peguei férias com as crianças, eu me desliguei no início de dezembro. O início de janeiro, ela estava com o escritório montado. A filha. A filha. Então, a iniciativa veio dela. Ela que dizia, mãe, vamos começar e vamos fazer um negócio maiorzinho, assim, né? Porque enquanto você vai pra rua, a gente tem uma equipe aí por trás para dar suporte, né? E para se ajudar, você passa todo o teu conhecimento para eles e vai dar certo. Porque se todo mundo trabalhar no mesmo formato que você trabalha e deu muito certo, não tem erro, né? Sim. Eu voltei para Xanxerê no dia 2 de janeiro, no dia 4 a gente abriu as portas da imobiliária. Anunciei que tínhamos uma vaga para estágio. Veio 11. Porque daí, obviamente, em Xanxerê todo mundo conhece Cláudia Matos. Dentro do município, é um município pequeno. Então, a gente tem um certo tempo de mercado, as pessoas se conhecem, um fala para o outro, enfim. Aí, contratamos uma menina que estava ainda no processo do curso e precisava estagiar. E deu muito certo. Passamos o conhecimento para ela. Foi feito uma troca, né? Ela fez o estágio dentro da imobiliária, assinamos o estágio. E foi aí que a gente entendeu que a imobiliária é uma troca. Todo o conhecimento e bagagem que nós temos hoje, eu com 4 anos de experiência, eu tenho que passar para quem adentra ao nosso escritório, para quem se associa ao nosso escritório. Então, é por esse motivo que eu não tenho 5, eu não tenho 10 estagiários, porque a gente não consegue atender todos com qualidade, né? Hoje nós somos em 4 corretores com Cresce, 2 estagiários, aí a Versin está na parte de assistência, então ela dá suporte na imobiliária e nós temos a Bruna que faz o marketing da imobiliária também. Então, é uma equipe pequenininha e é uma troca constante. Sim. É como se fosse uma família, a mãe ajuda o filho ajuda a mãe, assim vai, sabe? E literalmente é uma troca. O corretor chega lá sem experiência nenhuma, a gente faz todo o processo de ensino, literalmente pega com a mão e guia, auxilia nos primeiros negócios. Pegou o Cresci, a gente vai liberando aos pouquinhos e ele vai se sentindo confiante e vai indo. E assim foi com o André, foi com a Versin. A Versin fez o curso na marra. E deu certo. E a nossa equipe é assim. O corretor chega sem experiência, a gente passa toda a bagagem, toda a estrutura. Temos o CRM, parte jurídica, tudo que o corretor precisa para início de trabalho,
Porque ele sai do curso só com o teórico, né? E que é fraco, tá? Eu sou corretora, eu posso falar de boca cheia, é muito fraco. O ensinamento maior vem no mercado depois. É na prática, literalmente. Apanhando e erguendo a cabeça, indo pro próximo, e apanhando, e um não atrás do outro, e atendendo 100 clientes para ganhar um sim, e é assim, quase que em todas as profissões, né? Então, a imobiliária nasceu de uma vontade minha de ter o meu escritório. Porém, com a vontade da filha, a visão dela jovem, né? E ela me deu esse suporte aí. Então, foi assim, na hora que tinha que ser, na hora que Deus escolheu para ser, não era a hora que eu queria. Eu achei que eu precisava mais tempo de mercado para fazer gestão de pessoas, né? Mas deu muito certo. Legal. E o mercado em si, como que é o tamanho desse mercado onde que você está atuando hoje? Como é que acontece, de certa forma, a concorrência? Tem espaço para todo mundo? É difícil você captar clientes? Ou você competir com outras imobiliárias, outros do mesmo segmento? Quem faz um trabalho bem feito não fica sem cliente. Pode fazer só o arroz e feijão, bem temperadinho, né? Tu vai ter sempre cliente na tua porta. Então, em diferentes Xanxerê, eu acho que abriu 8 imobiliárias ano passado. Indiferente se estamos em 25 imobiliárias ou se estaremos em 35 no próximo ano. Tem espaço para todo mundo. E o mercado mesmo tira as pessoas que não são boas, ou as pessoas que não estão alinhadas com a honestidade, as pessoas que não fazem negócios pensando no cliente, só pensam no próprio bolso. O mercado mesmo tira. Nós já vimos aí, em Xanxerê, eu vi muita imobiliária abrir e fechar as portas, muito corretor começar a trabalhar e não ficar. 6 meses desistir, 6 meses migrar, voltar para a CLT. Então, assim, o que eu vejo? Quando você faz de uma maneira que você atende às necessidades de alguém, que você faz com amor, com carinho, você ouve aquela pessoa, não pensar eu só penso na comissão. Se você não pensar em nenhum momento do teu atendimento na tua comissão, tu vai se manter por muito tempo. Porque o que a gente fala hoje tem que estar no DNA. Tem que servir, tem que prestar um serviço. Se a pessoa está sonhando e você conduzir o sonho dela para a realidade, você vai ter mercado por muitos anos. Então, indiferente se tem 10, 12, 15, 20... Em Xanxerê, nós estamos em 26 imobiliárias. Uma cidade daquele tamanho. Vai ter mercado para os bons. Para as pessoas boas, para as pessoas que fazem os negócios acontecerem da maneira correta, para as pessoas que são honestas e para as pessoas que não pensam só em si. Tem mercado sempre, tem imóveis sempre, tem comprador sempre. E um imóvel, ele dura muito, né? Ele pode ser vendido várias vezes e cada vez entra no meio o corretor, né? Aconteceu em Xanxerê, na nossa equipe, nós vendermos um imóvel 3 vezes em menos de 8 meses. Nossa. Olha só. O mesmo imóvel. Cada venda com valor diferente. Sim. Porque é aquilo que a gente estava comentando antes. O valor do metro quadrado de 6 meses atrás não é o mesmo de hoje, né? Então, o cliente pegou, comprou, ele tinha a ideia de liquidez mensal. Não quero, Cláudia. Eu acho que vai render X valor, foi lá alugar, rendeu R$200 a menos. Então, eu vou vender esse aqui, vou fazer um upgrade para um imóvel maior. Vende o imóvel dele para moradia. De repente, separa, que é o caso que eu estou relatando. Separou, teve que vender de novo para dividir os bens. Então, mesmo imóvel, 3 vezes em menos de 8 meses. O imóvel é um produto. Sim. A gente não sabe em quantas mãos ele vai passar conforme o tempo passa, né? Sim. O cliente já não é um produto. É o oposto. E aí vem a importância que você falou, né? Da confiança, da honestidade e tudo. Porque senão, a pessoa que comprou o imóvel contigo ali e que eventualmente vai decidir vender depois, não vai te procurar, né? Exatamente. Vai procurar outro. Exatamente. É bem isso aí. Às vezes o cliente comprou lá em 2021 um imóvel Minha Casa Minha Vida comigo,
Mas em 2023, final de 2023, a esposa ficou grávida, então o imóvel ficou pequeno. Para quem que ele vai ligar na hora da venda daquele imóvel? Para quem ele tem confiança, né? Se eu fiz um trabalho bem feito lá em 2021, um trabalho que ele se realizou, que ele ficou feliz, que ele ficou contente, né? E que ele não teve problema nenhum no caminho, que eu representei ele bem naquele negócio, ele vai me ligar novamente e vai dizer, Cláudia, agora minha esposa tá grávida, a gente tá pensando em fazer um upgrade aí para uma casa, talvez, ao invés de ficar nesse apartamento que vai ficar compacto. Quando ele vai comprar a casa dele, ele vai lembrar de quem atendeu ele lá no passado, né? Então, honestidade em primeiro lugar. Não importa a quantidade de negócios. Importa se eles foram bem feitos ou não. Se você ouviu o cliente... Aí você vai ter um negócio, você vai ser sustentável na profissão, né? Senão tu vai durar 1 ano, 2 ali, talvez nem isso. Não dura 1 ano. Quem faz trambique, né? Quem suja o mercado imobiliário, fica 6 meses. Porque 6 meses dá para fazer muita coisa errada, mas também dá para fazer muita coisa certa. Dá para realizar muitos sonhos, dá para fazer as pessoas, várias famílias felizes, né? Em 6 meses. Então, eu costumo brincar. Ou entra no teu DNA... porque é uma coisa inexplicável. Quando você realiza o sonho de um cliente, de primeiro imóvel principalmente, de vez em quando eu venho lá e vou, sabe, só para sentir aquele gostinho do primeiro imóvel, né? Porque o investidor, ele já não demonstra mais emoção. Sim. Ele já compra... É negócio, né? Ele já compra com outro sentido. Então, o primeiro imóvel, não. O primeiro imóvel, você vê o olhinho enchendo de lágrima na hora que assina o contrato. Na hora no financiamento bancário, a hora que ele recebe a chave, o presentinho lá da imobiliária. Então, aquela sensação ali, ela impregna e você quer sempre, né? Porque você conduziu ele ao sonho da vida dele. E, normalmente, o cliente fica muito tempo em um imóvel, a não ser que aconteça um fato relevante, né? Para ele trocar ou para ele mudar de imóvel. Então, eu costumo brincar. Mercado tem para todos. Os que não são bons, o próprio mercado tira. E vem imobiliário e sai imobiliário e só ficam os bons. Tem mercado Xanxerê, Chapecó, tem para todo mundo. E toda formatura do TTI, que é o curso de transações imobiliárias, tem 20, 30 corretores se formando. Dentro do nosso município, nós temos um grupo de corretores da cidade, né? Que a gente troca informações relevantes ao nosso mercado. Dentro desse grupo, são mais de 150. Nossa. Com Cresce ativo. Nossa. Dentro do município. Mas que performa, que realmente atua com honestidade, né? São poucos. Então, os poucos que fazem bem feito se mantêm. Então, lá tem corretores em Xanxerê que estão há mais de 16 anos. São as pessoas que nos inspiram hoje, né? Porque eu posso dizer que eu sou uma amadora, né? Sim. Eu estou engatinhando, estou, né, no mercado começando. Então, tem muita gente boa. E para essas pessoas tem muito campo para trabalhar. Dentro do leque de produtos ali que vocês comercializam, né? Tem os terrenos, as casas, apartamentos. Vocês também atuam na parte de negócio, sala comercial, indústria, nesse sentido? Então, todo e qualquer imóvel para venda e locação, nós atuamos. A locação também, vocês fazem a administração? A locação, daí nós temos uma pessoa especialista que faz só a locação, né? Ela não faz parte de venda porque a locação consome e demanda um tempo maior e uma atenção maior. Todo e qualquer imóvel que esteja no mercado, a gente trabalha, né? Compra, vende e aluga. Então, qualquer serviço que estiver direcionado ao imóvel, a gente oferece. Avaliação profissional, oferece, no meu caso, eu ofereço o serviço para quem está vendendo, mas na maioria dos corretores da nossa equipe, eles trabalham somente com o comprador, representam o comprador, né? E locação também. Indiferente se é uma área de terra, se é um apartamento, se é um sítio, ou se é uma casa, alto padrão, médio ou linha popular, né? Claro que é escolhido a dedo, porque é aquilo que eu falei, não adianta a gente ter centenas de imóveis e nem lembrar mais das captações de 6 meses atrás.
Então, a gente tem um cuidado um pouquinho maior, seleciona um pouquinho mais, sabe? Trabalha realmente com o vendedor que realmente precisa vender. Porque se chegar para mim e dizer, ai, não tenho pressa na venda. Isso me desmotiva de uma maneira. Por que é que eu vou ir atrás de alguém para comprar o teu imóvel se você está me dizendo que você não tem pressa nenhuma? Então, por que está colocando à venda, né? Mas é uma maneira que eles têm de camuflar a necessidade. A gente já entende, já sabe olhar e sentir do cliente, né? Mas todos os imóveis que estão aí para negócios a gente atua. Geralmente esse que diz que não tem pressa para vender está pedindo um valor bem acima, né? Ou não quer entender que o mercado não vai absorver Sim. aquele valor dele, né? Então, não, mas se eu ficar 2 anos, não tem problema. Nem pego. Sim. Um conselho para o proprietário. Você tem que motivar quem você está contratando. Ele não pode querer mais vender o seu imóvel que você mesmo. Né? Sim. Então, assim, por que é que eu vou querer vender uma casa mais do que o próprio proprietário? Não existe, não faz sentido nenhum eu buscar 2, 3 compradores, levar 6, 7 clientes lá, se ele não está motivado suficiente para a venda. Né? Então, tem um tato, tem um joguinho ali para a gente entender o que é positivo pegar e o que não é. Cláudia, sobre os investidores que você falou que é uma fração também, né, desse mercado aí, pessoas que compram imóveis para investir. Nesse caso, são investidores com foco na compra e revenda do imóvel ou também na compra para rentabilidade em termos de aluguel, seja ele apartamento, casa, eventualmente um espaço comercial? Nós temos vários perfis de investidores, né? Quando o cliente liga no primeiro momento e fala, Cláudia, eu estou querendo investir 600 mil reais. Tu tem que entender qual que é o perfil de investimento que ele está buscando. Ah, é 600 mil reais, tá? Deixa eu entender se você quer liquidez mensal ou se você quer aumento de patrimônio. Né? Aumento de patrimônio, de repente ele quer fazer esses 600 virar 900 ano que vem. Ele vai comprar para revender aquele imóvel. Se ele quiser liquidez mensal, ele quer ganhar todo mês o dinheiro entrando na conta dele através da locação. E tem o perfil de cliente investidor que compra terreno para fazer dinheiro rápido. Compra ele no lançamento do produto, que é onde as tabelas normalmente estão lá embaixo, né? E, obviamente, conforme vai evoluindo essa obra, essa entrega do loteamento, por exemplo, o valor dele vai aumentando. Então, tem vários perfis de investidores, né? O que a gente tem que entender é olhar e ouvir. Porque o investidor de terreno não é o mesmo investidor de apartamento. Sim. Eu tenho clientes que têm 16 terrenos em Xanxerê e quando eu ligo para ele está com 4 na mão só. Já fez dinheiro, já girou. E tenho clientes que só compram apartamentos no centro da cidade ou naquele núcleo que tem um fluxo maior de pessoas, que é para ele nunca ter o apartamento dele vazio. Sempre locado. Tem clientes que compram um imóvel, a galinha morta que a gente diz, caindo aos pedaços, aquele imóvel que não tem ninguém cuidando, vai lá e dá uma mega reformada para fazer dinheiro no próximo ano. Então, tem perfis diferentes de investidor, né? Sim. Primeiro, tu tem que entender o que o cliente quer fazer com esses 600 mil reais, por exemplo. Sim. Eu tenho 600, mas daí, tá, deixa eu entender. Tu quer um imóvel ou tu quer 2? Tu quer 2 apartamentos de 300? É para aluguel? Não. Para tu fazer dinheiro ano que vem? Não. Ah, não, eu quero para mim, eu quero comprar, Cláudia, eu quero gastar esses 600 mil, não importa como, que tu vai aplicar ele para mim, porém, ano que vem eu quero que me renda 900. Como é que eu vou fazer isso acontecer? Vou no imóvel na planta. Que é o imóvel que vai ter uma taxa de valorização muito acima do normal, que quando esse empreendimento for entregue, ele vai estar valendo quase 2 vezes o valor que ele pagou no pré-lançamento ou no lançamento. Né? Pré-lançamento, a gente sempre tem ali a listinha em off, né? A gente recebe das construtoras antes, que a gente não pode fazer a venda, a gente só pode fazer a reserva. Então, já alinho essas expectativas. Ah, tu quer fazer dinheiro? Tá. Em quanto tempo? 2 anos, 3 anos. Ah, então, tenho esse, né?
Porque se ele quer fazer dinheiro daqui 3 anos, se ele comprar uma casa pronta, por mais bonita que seja a reforma, ele não vai fazer render 2 vezes. Não existe, né? Não vai dobrar o valor, no caso. Não, tenho que conduzir ele, então, para o imóvel na planta. Mas tem que ter tato e entender o cliente. E o cliente tem que abrir também, né? Não adianta me dizer, eu quero gastar 600 e não me explicar qual é o retorno que quer ter, né? Então, existem vários perfis ali, vai de cada um. Cláudia, você já falou, né, que tem clientes de vários municípios da região, né? E indo um pouco mais longe, no caso, um mercado que é muito aquecido sempre é o mercado do litoral, né? Por conta da beleza do nosso litoral catarinense, né? As praias, enfim, né? Todo mundo agora, principalmente nessa época de final de ano, né? Verão ali, pensa em dar uma saída e primeira opção, talvez a segunda, terceira no máximo, é litoral, é praia, né? Você tem um foco voltado já ao litoral, a ideia de também explorar esse mercado? A CM tem aí alguns planos de futuro, né? Futuro próximo, em no máximo 2 anos, nós termos um espaço físico nosso no litoral catarinense. Hoje atuamos em 2 pessoas lá no litoral e eu esporadicamente migro o litoral e Xanxerê, a gente fica aí rodando, né? 15 dias lá, 15 dias cá. E a gente atende o investidor, sim. Não temos espaço físico lá, porém a gente tem os espaços das construtoras, né? Que é quem nos oferece o produto para trabalhar. Então, atendemos e não vencemos atender a demanda da maneira como gostaríamos. E esse mercado do Tem litoral, ele é procura. mais na linha de investidores ou Somente investidor. Lá é o outro público, não é né? da realização do sonho? Não, lá é investimento mesmo, né? Primeiro porque a taxa de valorização é incalculável. Não tem como fazer um comparativo da região oeste, por exemplo. Não tem como comparar. Você deu um exemplo aí, só te cortando, dos 600 mil, por exemplo. Tenho 600 mil para investir, por exemplo. Não querendo aqui complicar os teus negócios, né, aqui para a região, mas, por exemplo, pega esse dinheiro e vai investir lá no litoral, seria essa a resposta mais coerente para o cliente? Assim, depende muito do que você programa para a tua vida de futuro, né? Sim. Porque 600 mil dá para ter um bom rendimento, sim, em Xanxerê ou em Chapecó, enfim. Dá para ter realmente um bom rendimento, dá para você passar aí muitos anos tranquilo, né? Porém, se você pegar 600 mil hoje e for investir no litoral, provavelmente vai ser a entrada do imóvel. Sim, não é para comprar um imóvel, né? Então, assim, óbvio que ao invés dele fazer 300 mil reais em 2 anos, ele vai fazer 1.500.000. Só para nós encurtarmos o assunto, né? Se ele investiu os 600 agora lá como parte de pagamento de um imóvel na planta, quando esse imóvel for entregue, esses 600 virou 1.500, 1.900, provavelmente quase 2 milhões, dependendo se for frente mar ou não, né? E em Xanxerê, é óbvio que a taxa de valorização nunca vai chegar nem perto disso. Sim. E esses investidores natural, né? que você trabalha lá no litoral, são pessoas aqui da região também? São pessoas aqui do oeste catarinense. São pessoas do nosso meio rural, na maior parte, né? São pessoas que estão lá plantando e colhendo e reservou aí 3, 4 anos de rendimentos para aplicar no litoral catarinense. E normalmente os nossos clientes vêm com a ideia de segundo imóvel. Então, eu tenho a minha casa lá no interior de Vargião, porém, eu quero ter um apartamento na praia para quando a gente for no final de ano. Então, obviamente que o apartamento dele, se ele colocar em locação, ele vai retornar o investimento dele em menos de 1 ano, né? Após entregue. E, obviamente, quando ele quiser ir com a família, ele vai ter o espaço que ele sonha. Sim. Então, ele chega de momento sonhando com um imóvel no litoral para atender às necessidades familiares. Depois é que o cliente vai entender que aquele imóvel lá, que ele vai usar provavelmente 1 semana no ano, vai retornar para ele um bom investimento, né? O cliente do meio oeste é um cliente que a gente ainda tem que ir pincelando, ainda tem que ir colocando, né? Para ele, qual que é o imóvel mais atrativo? Não, eu só vou em dezembro, né? Então, eu quero que
outubro e novembro você alugue, janeiro e fevereiro também. Esses 4 meses que você trabalhar o aluguel de temporada, paga os 600 mil que ele investiu, né? Então, é um negócio certeiro, é uma das coisas mais bem aplicadas hoje. Isso sem falar do quanto ele vai se valorizando. Sim. Né? Porque além da renda, a expansão que tem a existe no valorização, litoral catarinense é uma coisa fora de ordem, né? É preocupante até se a gente olhar daqui 20 anos, né? Mas hoje, o pessoal do Oeste, ele busca conforto. Eu quero um lugarzinho meu para ir em dezembro. próprio. Isso. Porque quem vai lá passar 10, 12 dias em dezembro gasta uma pequena fortuna, porque lá não existe aluguel mensal, né? Lá o aluguel é diário. Então, vamos colocar um apartamento frente mar na Costa Esmeralda, por exemplo. Apartamento frente mar na Costa Esmeralda, tu não encontra por menos de 3 mil a diária. Por dia. Né? Se tu pega esses 600 mil, aplica de entrada num apartamento frente mar, espera 3 anos para a construtora te entregar. Quanto que vai valer um apartamento frente mar que tu investiu 600 e provavelmente paga ali 3, 4, 5, 6, 8 mil reais mês? Né? Então, a gente não fala só do rendimento da locação, a gente fala da valorização. Quando coloca no papel, por que eu não fiz isso antes, né? E além da valorização em si do imóvel e do aluguel da temporada, ele também, fora os meses da temporada ali, ele também pode ser alugado. Claro que por um valor menor, geralmente vai ser daí um contrato mensal, né? Sim, mas não. também, não? Litoral, vai ser por não. dia também? Litoral é só alugar. Pega um junho, julho, Sim, por daí dia? a diária vai diminuir. Sim, O mas valor da mas diária de por dia. 3 vem para 1.200, dependendo do Entendi. mês. Mas é só diária. É sempre diário. Às vezes vale a pena tu deixar uma semana fechada o apartamento, ou você levar a tua família nas férias de julho com o teu filho lá, que tem aqueles veranico que dá os dias mais aquecidinhos, e o resto do ano liberar para locação, né? Mas o bom é que dá para fazer um programa. Eu só viajo em dezembro, então do dia 20 ao dia 6 de janeiro o meu imóvel não pode estar alugado, né? Então se programa antecipadamente e tu aluga nos primeiros dias do mês ou nas primeiras semanas de janeiro. Essa gestão de aluguel do litoral tu faz também? Não, eu tenho uma colega que faz. No litoral eu não trabalho com locação. Eu não consigo atender a demanda porque eu tenho que ter uma pessoa para abrir, para fechar, para organizar a entrega, organizar a saída. Não temos como nesse momento. Essa questão de atender demanda, você falou que lá no litoral já precisaria de mais pessoas para trabalhar. Eu precisaria do espaço físico. Físico também. E aqui no Oeste, quais são as expectativas? Ampliar time? Então, a gente está com um planejamento para 2026, termos a nossa própria sala, né? Mas são planos, são sonhos, né? De repente, vale a pena eu investir antes em Xanxerê e esperar um pouco mais litoral ou fazer o contrário, né? Isso aí a gente vai medir a febre, como diz, né? E entender como que a gente vai se comportar. Mas a gente tem aí... A nossa equipe é pequenininha, temos vaga para um corretor com Cresce, né? Não temos vagas para estágio nesse momento. Porém, o estagiário que a gente tem aí já se forma agora final de dezembro, então a partir de janeiro já tem vaga para estágio. Já vai abrir a vaga Hoje para estágio. temos vagas para um corretor com Cresce, que não pode não ter experiência, pode não ter bagagem, pode não ter nada, que a gente conduz ele, né, da maneira correta, guia, né, instrui o caminho das pedras. Pega pela mão. Isso. E como é uma imobiliária pequena, a nossa equipe é bem familiar também, a vantagem do corretor se associar a nós é que ele vai ter essa condução. Se ele entra, por exemplo, numa imobiliária que tem 18, 15 corretores, provavelmente ele não vai receber atenção, vai largar lá numa mesinha, você observa e aprende. E que daí demora mais tempo para performar, né? Cláudia, voltando para a parte dos negócios, enfim, é que você falou ali uma coisa que me chamou a atenção, que
que dá medo de ver onde que o litoral vai parar por conta Da expansão. da expansão, né? A gente sabe que tem muitas construtoras, tem muitos imóveis na planta, tem muita coisa que vai ser erguida ainda lá, porque lá está crescendo e vai crescer para cima, né? Principalmente. Um exemplo é Balneário Camboriú, né? Pegando já uns anos atrás, que depois houve a necessidade ali da expansão da faixa de areia, porque os prédios faziam sombra na praia, né? Literalmente, tu perdeu a praia lá, né? Exato. E de prédios que não tão antigos sendo demolidos para a construção de arranha-céus, né? Sim. O litoral é uma coisa impressionante de observar, né? Eu me identifico muito com a Costa Esmeralda, que é aquela área que compreende ali Governador Celso Ramos, Bombinhas e expande ao redor, né? Não me identifico muito com Balneário Camboriú, por exemplo, que é um grande centro, né? O pessoal jovem ama. É a grife, né? A grife do litoral, né? Isso. O pessoal jovem ama, porque é o fluxo intenso, aquela atividade alucinante, tanto de dia quanto à noite, né? Porém, é uma identificação particular, porque eu tenho filhos pequenos, então eu gosto mais daquela tranquilidade e do que a Costa Esmeralda me oferece. Me oferece águas limpas, por exemplo, lá em Bombinhas, que é o lugar que eu amo frequentar com os meus filhos, a gente pode beber água da torneira. Balneário Camboriú, tu bebe água da torneira, tu adoece. Nunca. A Costa Esmeralda fica em Bombinhas mesmo? Isso. Bombinhas, ela tem classificação de selo A para água, selo azul, que fala, né, a água mais limpa da Costa Esmeralda. Sim. Então, é onde você consegue caminhar e ver os peixinhos nos pés ali, sabe? Então, literalmente, a qualidade de vida me atrai muito mais do que Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, eu não posso sair à noite sozinha. Por exemplo, eu e minha filha, a gente não pode caminhar na orla da praia hoje, né? Então, tem algumas considerações que a gente faz quando se fala em gostar de alguma localização no litoral, né? Mas para investimento também é importante, né? Para o investidor que porque tem essa lá, preocupação, né, que você me questionou. Como que vai estar Balneário Camboriú daqui 20 anos? Nem precisa ir tão longe, né? Sim. Vamos colocar metade desse tempo, vamos colocar 10 anos. Como estará Balneário Camboriú daqui 10 anos? Será que vai ser uma cidade saudável para mim caminhar com os meus filhos, para mim fazer um passeio, fazer um esporte? Será que eu não vou ter que estar me cuidando, né? Então, é preocupante, mas é interessante você observar. Óbvio que o governador Celso Ramos, por exemplo, tem um crescimento exponencial, né, que as construtoras, mas lá, por exemplo, tem um limite de construção de altura, se respeita isso. Aí depende muito do plano diretor da cidade. Isso, por exemplo, né, Bombinhas também, tem um plano diretor que edifícios frente mar não podem ter mais que 4 andares. Então, tem algumas localizações que se preocupam com isso e que não foi o caso da nossa Itapema ou do nosso Balneário Camboriú, por exemplo, né? Então, não tínhamos um plano diretor que dizia, não, aqui é o limite. E por isso veio a expansão da faixa de areia. Da faixa de areia. E por isso que veio essas preocupações com saneamento básico, com segurança familiar, né? Então, tem questões que a gente tem que avaliar. Eu tenho família, tenho filhos pequenos, a gente vai lá, fica quase metade do mês de dezembro. O que tu quer para tua família? Tu quer ir dormir depois do almoço com a tranquilidade que teu filho vai estar ali na praia com segurança, ou você quer, né, o oposto disso? Tem as escolhas, né? Eu pergunto isso também pensando nas respostas para os investidores que pensam em comprar, em adquirir alguma coisa lá, porque tem que pensar também para quem ele vai alugar, quem vai querer alugar aquele imóvel, né? É lógico que pega Balneário ali, tem um fluxo muito grande, né? Sim. Chega o final do ano ali, a cidade, ela chega a 1,5 milhão, 2 milhões, até passa às vezes, de população, né? Sim. Que é um município ali que não tem, acho que 300, 500 mil, né? Uma coisa assim. E quando você pensa nisso, a gente aborda a questão da minha identificação com a Costa Esmeralda, que é um lugar mais, ele é mais limpo, ele é mais calmo. Por exemplo, Bombinhas, a cidade sabe quem entrou e quem saiu. Tu passa no portal, tu é cadastrado o teu carro, a hora que ele entra, a hora que ele sai. Né? Exatamente. Por que existe isso? É uma preocupação do município. Tu sabe, por exemplo, se entrou uma pessoa que está sendo procurada. Tu sabe se ela está ali naquele momento. Então, as autoridades, elas já estão acompanhando. Ela sabe quando que essa pessoa sai do município.
Ela sabe quantos carros entraram. Ai, Cláudia, mas Bombinhas tem aquela questão do tráfego intenso e 2, 3 horas na fila para poder ter acesso. Sim, mas tem estratégias. A gente que está lá, a gente sabe qual que é o melhor horário de sair, qual que é o melhor horário de chegar e quais são as rotas que você deve fazer. Então, assim, se tu pegar um bom corretor, quando você vai investir em Bombinhas, ele vai te dizer o horário que você entra, o horário que você sai, qual é a melhor rota. Porque ele conhece o município como a palma da mão. Agora, se tu pegar um corretor que chegou ontem lá, ele vai te oferecer o que mais está sendo vendido. E dane-se você no futuro. E o que mais vai valer a pena para ele, rentável no caso. Porque tem o corretor que pensa só no bolso, é só um negócio, tem aquele corretor que pensa como a nossa equipe pensa, em você, no cliente final. Será que ele vai estar feliz, vai estar contente com a aquisição dele ou ele vai ficar estressado na hora que ele chegar aqui? E se esse cliente ficar feliz e contente com todas as dicas e colocando uma pinha de Bombinhas na mão dele, por exemplo, será que ele não vai fazer mais do que um negócio comigo? Não vai indicar o meu trabalho para um outro familiar? Não vai trazer o vizinho lá da área de terra do lado para comprar em Bombinhas também comigo? Então, assim, tudo vai depender do tipo de serviço que você oferece. Tudo vai depender de como você trata o teu cliente. Tudo vai depender do quanto você se importa com o teu cliente. E o retorno, por isso que eu falo, a gente não está vencendo a demanda porque a nossa equipe é pequenininha lá e porque eu literalmente teria que estar lá todos os dias do mês de dezembro, né? A demanda que nós temos hoje, nós não tínhamos há 6 meses atrás. Porque o nosso trabalho é um trabalho diferente do que já existe lá. É o jeitinho do Oeste que está atuando lá, né? Então, a gente atua com preocupação. A gente ouve o cliente, a gente vê se aquilo ali faz sentido. Não é vender por vender. Provavelmente, o cliente que está investindo lá já investiu comigo aqui. Então, por que eu vou colocar ele numa furada, né? Sim. Quase isso. Sim. Né? Você falou uma coisa interessante aí, um pouquinho atrás, que é muito diferente o cliente que vai comprar o primeiro imóvel do cliente que já está no segundo, terceiro, quarto imóvel, enfim. Eu queria entender essa diferença que você consegue visualizar entre os perfis, no caso. Porque ele vai criando um perfil, né? O cliente que entra no mercado imobiliário ali, compra o primeiro imóvel, depois vai... Basicamente, o primeiro imóvel é a realização do sonho da família, né? Eu tô namorando, eu tenho planos de casamento e eu quero comprar um apartamento para, quando eu casar com a minha namorada, realizar o sonho do nosso primeiro imóvel. Sonhador, né? Realizador de sonho. E o cliente que está no terceiro ou quarto imóvel, ele só fala em business, ele quer negócio, ele quer mais razão mesmo, somente razão. O cliente investidor, ele não quer, ele nem emite nenhum tipo de emoção no fechamento de negócio e ele nem aparece. A maior parte dos nossos clientes nem podemos divulgar, nem podemos falar que comprou. Ele não quer, de preferência, que o vizinho dele não saiba que ele adquiriu. É uma pessoa mais pé no chão, que só pensa em negócio, só pensa em retorno. É totalmente o oposto do cliente de primeiro imóvel, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que está realizando sonho. Ele gosta que as pessoas saibam que ele conseguiu alcançar o sonho dele. Aí, na hora de divulgar, por exemplo, mas, claro, coloca lá no Instagram minha foto, eu quero que o meu pai veja, não mora aqui em Xanxerê, mas eu quero que ele veja que eu consegui comprar meu apartamento, sabe? Então, são pessoas, razão e o outro emoção. Né? O cliente de primeiro imóvel é o cliente que ama que as pessoas saibam que ele conseguiu adquirir o bem. E o cliente investidor, não. Então, esse aí é o 5º imóvel que está negociando comigo, faz 3 anos que está só comigo e ninguém sabe que ele comprou um imóvel em Xanxerê. Então, são pessoas que têm uma cabeça, não precisa mostrar que tem, ele não tem necessidade nenhuma, que ninguém saiba que o apartamento... Nem quer, aprovação, né? E não quer que você saiba que o apartamento é dele, porque talvez você precise alugar. Você vai saber que o apartamento dele, você vai direto nele. Esse cliente não quer esse tipo de relacionamento. Cláudia, eu comprei com você, você vai alugar, você vai administrar e eu só quero receber. Então, ele não quer nem que o inquilino, que o locatário saiba que ele é proprietário, né? Sim. Ele não está fazendo necessariamente uma compra de um imóvel, ele está aplicando o dinheiro dele. Aplicando, isso aí, exatamente. Ele está aplicando o dinheiro dele. E é a aplicação mais segura que existe no mundo, né? Imóvel não existe.
nada tão seguro quanto o imóvel. Eu queria que você deixasse, Cláudia, algumas orientações assim para as pessoas que pensam em investir em imóveis. O que tem que levar em consideração? Seja terreno, seja compra de casa, seja imóvel na planta, por exemplo. Quais são as principais assim armadilhas até que as pessoas têm que ter cuidado, principalmente quando pega esses corretores, às vezes assim de má fé, né, de um comportamento meio avesso? As minhas dicas são as básicas. Primeiro, escolher um bom profissional. Antes de pegar o telefone e ligar para o corretor, vai ver o que ele fez nesse tempo de trabalho. Procurar, Google mesmo lá, tem as avaliações, sabe? Procurar a empresa no Google para ver como que está a avaliação dessa empresa. Como que ela se comporta no mercado, né? Porque corretor tem aos montes. Então, quando você for pensar em adquirir ou para investir ou para moradia, investigue quem que tu quer que te atenda. Primeira coisa. Depois, entender qual é o teu potencial para você não cair numa armadilha, porque se você adquirir um imóvel com uma parcela de 3.800 e você ter disponível sobrando todo mês 2.500, é uma armadilha. Ah, não, mas eu vou fazer mais dinheiro, ano que vem vou estar ganhando mais e não sei o que, estou esperando um outro fator se resolver. Fazer as coisas conscientes, primeiro lugar. Colocar a carroça na frente dos bois, né? Porque não é o corretor que vai responder pela tua parcela. É você. Segundo, vê se isso aí realmente é 100% confiável, porque tem muito imóvel irregular. No litoral, grita. De 100 é 90, irregular. Em Xanxerê é um pouco menos, tá ali meio que 60%, 40%, sabe? Então, vê se o corretor tem a noção do que ele está te vendendo, se o corretor estudou a documentação desse imóvel, se o corretor leu pelo menos a matrícula desse imóvel, se o corretor sabe que se tu não vai se incomodar na hora de escriturar, né? É uma das maiores preocupações da nossa empresa, é se esse imóvel não vai dar incômodo no futuro. Vícios ocultos também é uma coisa que tu tem que prestar muita atenção. Tu vai ver um apartamento, ele tá recém-pintado, lindinho, cheirinho de novo. Pede pro teu corretor há quanto tempo ele conhece esse imóvel. Quantas vezes ele já visitou. Ele já foi nessa casa um dia que tá chovendo? Ele já abriu o portão, ligou a piscina, funciona a banheira de hidromassagem? Essas questões, porque são custos que você vai ter após a compra. Se o teu corretor não conhecer o imóvel que ele está vendendo, ele não vai conhecer os vícios ocultos desse imóvel. E é obrigação do corretor passar para o cliente que a banheira não está funcionando. Por exemplo, no apartamento de 2 milhões, a banheira deu problema no motor. Tu gasta tanto para arrumar esse motor. Aí vai de você querer comprar aquele apartamento com o motor da banheira de hidromassagem sem funcionar. Ou, por exemplo, temos um probleminha num telhado. Xanxerê tive aí 1 ano e meio com várias casas com problema depois do tornado. Então, o corretor realmente conhece o imóvel que ele está vendendo? Ou ele é só mais um corretor vendendo o imóvel que colocar na frente? Porque as armadilhas estão aí. Até que ponto que o corretor conhece a casa que ele está te oferecendo? Ele foi num dia de chuva? Ele sabe se não tem goteira? Ele sabe como é que está a questão da fossa? Qual foi a última limpeza? E a estrutura desse imóvel ele conhece? Quando que foi construído? O corretor sabe a data da construção do imóvel que está te vendendo? Então, são coisinhas que parecem insignificantes quando você fala do todo. Porque a maioria das pessoas procura um valor. Quem está comprando, em 5 minutos, olha todas as imobiliárias de Xanxerê e conhece todas as casas à venda. Vai filtrar pelo preço lá, inclusive. Exatamente. Né? Preço costuma ser armadilha. Um imóvel muito abaixo de valor de mercado, desconfie. Liga, se tu tá fazendo direto, Cláudia, tu pode me dar uma consultoria? Não é caro, gente, uma consultoria é insignificante perto do transtorno que tu vai ter no futuro se tu comprar sem consultar uma pessoa que conhece. Então, Cláudia, eu não quero te contratar para compra, mas eu preciso de uma consultoria. Tu faz uma consultoria documental desse imóvel para mim? Ação, ônus, matrícula, tudo isso faz parte do nosso serviço, do que a gente oferece, do que um bom corretor oferece, né? Porque tem muito corretor que nem estuda documento, só passa para frente. Então, tem muitas armadilhas, sim, na compra do imóvel.
Tem situações delicadas, tem situações que dão rescisão por justa causa, né? E são essas questões que você deve estar preocupado quando tu vai adquirir um imóvel. Principalmente de terceiro, tá? Porque o imóvel que tu vai adquirir de terceiro não vai te colocar, assim, visivelmente todos os vícios que tem. É o corretor que vai ter que te falar. Sim. O corretor que dizer que o imóvel está 100% mente, não existe imóvel de terceiro 100%. Não existe. Às vezes tu pega imóvel novo, né, que nunca foi usado, já tem problema. Imóvel recém-construído, que é o construtor contratou uma construtora para construir imóvel que ele quer vender. Já dá problema. Imagina um imóvel que tem 16, 20 anos de construção. Então, a minha dica maior é: contrate alguém que vocês confiem, que saibam que vai te representar e está preocupado com você, e não somente com os honorários. Essa é a primeira dica. E depois isso vai fazer sentido para tua vida, né? Sim, com certeza. Você não vai ficar traumatizado, né? Porque não é qualquer coisinha que você está comprando, né? É um investimento altíssimo. Hoje, falando em bem, é um dos maiores bens, sim, né? É a maior aquisição, sim, né? Às vezes, tu vai comprar um carro, o carro não vai valer nem metade do valor de um imóvel, sim, de Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Então, assim, a gente tá falando de patrimônio, a gente tá falando do bem do outro. Então, não custa nada nós, como corretores, se colocarmos na situação dele. Sim, claro. O que eu gostaria de saber sobre esse imóvel, né? E essa pergunta eu passar. Gente, joga as claras. Tu compra se tu quer imóvel com problema. Tu não é obrigado a comprar um imóvel que está com a documentação irregular e que nunca você vai conseguir a escritura. Isso é um problemão. Ai, me ligou um cliente ontem. Vou só citar um exemplo bem rapidinho. Cláudia, eu quero comprar um imóvel na seguinte situação. Quero assumir um financiamento. Como é que eu, como corretora profissional que eu sou, vou deixar a pessoa cair numa enrascada dessa? Vai comprar por contrato? Tu vai assumir o financiamento do cara de 35 anos, vamos dizer que ele pagou 5. Tem mais 30 anos para você pagar, você vai ter que colocar um aporte de entrada. Se esse cara morre amanhã, Deus que me perdoe, ou some do mapa, e no dia de escriturar, ou sei lá, morre, a família não sabe, é um contrato de gaveta, a Caixa Econômica não sabe, registro de imóveis não sabe, então, publicamente, esse imóvel é dele. Sim, sim. Vai, inclusive... No final vai a herança, né? Sim! Inclusive, o filho pode se apossar desse imóvel depois que o pai partir, ou tem outras questões também. A pessoa de má índole, entendeu? Sim. Uma pessoa que está interessada aí naquele valorzinho que tu tem de entrada para dar, não importa se tu vai pagar a parcela dele ou não, vai sumir do mundo, e daí você fica como? Com contrato de gaveta, nunca mais localiza a pessoa? Então, primeira coisa que eu faço, eu, Cláudia, não faço negócio nesse sentido. Você quer correr esse risco? Porque tem isso, 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 isso que possivelmente possa acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer. Mas já vi acontecer em algumas situações. Então, assim, por que é que eu vou deixar o meu cliente que pegou o meu número de telefone e me ligou cair numa cilada dessa? Né? E a mesma coisa com o proprietário. Cláudia, eu estou apertado, não consigo mais pagar o financiamento. Tu consegue vender o meu apartamento para alguém assumir as parcelas? Por que é que eu vou arriscar? Colocar a pessoa dentro do apartamento dele e a pessoa não pagar mais. Quantos meses eu vou levar para tirar aquela pessoa de dentro daquele apartamento depois, se ela atrasar as parcelas? Então, assim, tem jogos e situações de risco que tu tem que colocar, jogar abertamente. Ou, se você é um corretor que você não se preocupa em quanto tempo tu quer ficar no mercado, faz. Muito bem. Queremos agradecer demais aqui a presença da Cláudia. Obrigado pela vinda aqui no Oeste Mais, por compartilhar esse conhecimento, né, no mercado imobiliário, que eu sempre digo que se a pessoa não está no meio, não faz parte, em algum momento ela vai se colocar, ela vai estar no meio, né? Porque, ou seja, porque ela vai comprar um imóvel, ou porque ela vai casar, enfim, e vai precisar morar de aluguel, né? Então, ela imóvel é uma necessidade, né? De todos, é uma né? necessidade básica. Então, Cláudia, obrigado demais aí pela sua
presença, pelos seus esclarecimentos aqui, as nossas dúvidas. E para quem ficou com dúvida ainda, deixa os seus contatos, né? Suas redes sociais, aí o pessoal também que tiver interesse em numa consultoria, eventualmente, Sim. né? A gente tem aí a imobiliária no centro de Xanxerê, né? A Avenida Brasil, no edifício da Farmácia São Rafael, em frente à praça. O edifício Tiradentes, a sala 402. Então, é o endereço que você vai chegar e vai ser atendido a qualquer momento do dia, durante o horário comercial, de segunda a sexta-feira e no sábado pela manhã. Para quem não me conhece, pode acessar o meu Instagram particular, né? É Cláudia Matos, corretora de imóveis. E eu vou deixar o meu contato particular, que eu acho bem interessante para assessoria, para negócios, para vender imóveis aqui na região ou para adquirir algum bem também. É o 49 9936 6767. Muito bem. Muito bem. E de qualquer forma, né, a Cláudia deixou os contatos aí verbalmente, mas a gente também deixa dentro da nossa rede lá no Instagram o perfil particular da Cláudia, também da CM, linkados, né? A gente vai colocar nas nossas publicações. Quem quiser também seguir, né, as páginas, fiquem à vontade. Os agradecimentos foram feitos, Cláudia, né, mais uma vez, obrigado por dispor do teu tempo, né, vir conversar conosco aqui, um tempo bastante utilizado, né, você disse ali que muitas vezes faltam horas no dia, inclusive, né, para tantas atribuições, então muito obrigado por vir aqui compartilhar com a gente um pouquinho da tua história. Agradeço novamente o convite e agradeço muito a minha equipe da CM Negócios Imobiliários lá de Xanxerê, que é graças a eles que eu posso estar aqui fazendo essa troca aí com a Oeste Mais. Muito Legal. bem. E obrigado também a vocês que nos acompanharam, né? Curtam o nosso vídeo. Se ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam. A gente já está se encaminhando para o finalzinho dessa temporada 2024 do Fala Mais. E um agradecimento também especial às marcas parceiras que ficam rodando aqui, né? Enquanto a gente bate papo, que são a Cicobi Valcredsul, Mercado Marine, a Panificadora São Pedro, o Restaurante Ligeirinho e a Marker Engenharia. Valeu, pessoal. Obrigado. A gente se vê na próxima semana.